a melhor coisa da vida é estar vivo. E como eu passei pela morte, a melhor coisa é viver. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Júlia. Me desculpa, né, por estar com essa voz, né, mas vocês vão entender um pouquinho por que às vezes eu fico sempre resfriada, sempre doente. Então, gente, vim falar para vocês um pouco sobre a síndrome de Guillain-Barré. Eu contraí essa doença quando eu tinha 17 anos. Eu cheguei da praia, né? Vou contar para vocês como começou. Eu cheguei da praia, fui para a escola normal, né? Fui estudar, só que eu acordei com muita dormência nos dedos, né? Nos dedos das mãos, os pés e na boca. E uma dor. Essa dormência foi, eu pensei comigo, né? Falei assim, dormi de mau jeito, dormi pouco, né? Mas vai passar. Fui pra escola, tudo. E essa dormência piorou. Ela ficou muito incômoda. A minha boca não sentia os dedos dos pés. E muita dor. Aí eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, por favor, me busca. Vamos no hospital que eu não tô bem. Fomos ao hospital, né? E lá falaram assim, ela tá com alergia. Comeu camarão, comeu peixe, tá com alergia. Aí me deram um remédio, eu voltei. Voltei pra casa e essa dormência não passou. No sábado eu não conseguia levantar. Eu levantava e sentava, porque as minhas pernas falhavam muito. Falei, mãe, não sei, não vai, a minha perna não responde o comando. Aí passou, fiquei em casa, chegou no domingo, eu não andava mais. Eu não tinha mais o movimento da cintura para baixo. Aí chegou, era umas 6 horas da manhã, meu pai falou assim, quer saber? Vamos para Pouso Alegre. Aqui não tá adiantando, vamos para Pouso Alegre. Fomos pro Samuel Libânio, né, a gente passa pela triagem, eles me deram uma pulseira amarela. Ou seja, não tinha tanta urgência. Eu já estava numa cadeira de rodas, a gente ficou no carro e eu chorando de dor. Era umas 9, 10 horas, eu não tinha sido atendida ainda. Aí meu pai resolveu, falou assim, não, vamos marcar um neurologista agora, a gente apaga o que tem que pagar, a gente dá um jeito, mas vá. Fui no neurologista, ele lá de cara sentou comigo, olhou, fez os testes. Aí ele falou, olha, vamos ter que fazer uma ressonância. Ou você está com tumor na coluna, ou você está com uma síndrome, que é a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome, o meu sistema imunológico, ele ataca os nervos. Então isso faz com que eu pare de andar. A musculatura, ela fica fraca. Foi como ele deu até um exemplo. Você imagina, para um aparelho funcionar, ele tem que estar na tomada. É como se desligassem as tomadas do meu corpo. E aí eu não tinha mais funcionalidade. Aí ele falou, vamos fazer a ressonância para descartar. E aí fiz a ressonância, não deu o tumor. Voltei pro médico. Ele olhou para minha mãe e falou, olha, a Júlia está com Guillain-Barré. Nós vamos internar ela, que você não sabe se você vai voltar a andar, se você não vai. E eu tinha apenas 17 anos, né? Minha vida estava começando, eu estava no 3º colegial, eu ia fazer uma faculdade, eu queria fazer uma faculdade, apesar de não saber, mas esse era o sonho, né? A gente crescer, tirar carta, fazer 18 anos, tirar carta e fazer faculdade, ganhar dinheiro e viajar, porque a vida inteira eu fui assim, sempre corri atrás das minhas coisas, sempre tive sonhos e ali o sonho meio que interrompeu. Para vocês terem ideia, eu tomava injeção 24 horas. Era tirar sangue daqui, tirar sangue dali, teste no pé, não sei o quê. E aí, foi nos dias, né? Eu não vou me lembrar corretamente quantos dias eu fiquei em cada setor do hospital, porque eu tive uma perca de memória nesse tempo. Tem coisas que eu não lembro. Porque Guillain-Barré é uma doença, ela é rara. É rara até alguém ter. Depois que tem, parece que aquilo transforma. Parece que você descobre que fulano aqui em Ouro Fino teve. E no caso aqui em Ouro Fino, eu fui a 3ª pessoa a ter. Tiveram mais 2 casos e casos graves. E aí, os médicos, já que ela tem alta, ela tá super bem. Aí o meu pai chegou pro doutor Vander, que era o meu médico, e falou assim,
Nossa, a Júlia tá super bem, né? Ela vai ter alta, né? O que você acha? Ele olhou e falou assim, olha, desculpa te falar, mas ela não vai ter alta. A doença não chegou no pico dela. A Júlia vai passar por uma fase que vocês vão ter que ter muita paciência porque não chegou. No dia que eu passei mal, eu falei pro meu namorado, falei assim, olha, chama a enfermeira que eu não tô respirando. Não tô conseguindo respirar. Nessa hora que ele foi, chamou, a hora que a enfermeira voltou, eu parei. Eu tive 3 paradas cardíacas. Eu fiquei 40 minutos parada, sem oxigênio, sem nada. Fizeram a massagem cardíaca, eu voltei. Nisso eu parei de novo. Quando eu parei, o médico começou a fazer muita massagem. Massagem, 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 massagem. E o tempo foi passando. E o pouco que a gente sabe que quanto mais tempo a gente fica sem oxigênio no cérebro, mais morte ele tem. Então, e aí, era muita massagem. Aí o médico subia em cima de mim, me massageava e as enfermeiras, doutor, chega, ela não vai voltar. Ela não vai voltar. Desiste. Ele falou, não, essa menina tem 17 anos, não vou deixar ela morrer. Nisso pegou o aparelho, né, o desfibrilador, deu um choque. Eu voltei, parei de novo. Aí ele massageou de novo, aí todo mundo, doutor, para, ela não vai voltar. Ele falou, não, essa menina volta. Foi, deu o choque de novo, aí eu voltei. Só que eu voltei assim, inconsciente, né, não fui acordar, sei lá, depois de quantos dias. E aí todo mundo contando pra mim depois. Que essa parte, gente, eu não lembro. Não lembro, então apagou. Não tenho lembrança de nada. Eu não sei vocês, né, mas eu sou católica. A gente nem fala de religião, mas eu sou católica. E todo mundo me pergunta, Júlia, você viu a luz do fim do túnel? Eu falei, não, eu não vi a luz do fim do túnel. Mas eu senti a mão de alguém. Eu senti a mão de alguém. E eu escutei uma voz falando, olha, Júlia, tá tudo bem. Não vai sofrer mais, vamos comigo? E eu falava, não, eu não posso, eu tenho minha família. E a voz era muito calma. Era uma voz de homem, mas era muito calma. E era uma voz que acalentava, que trazia paz. Para quem acredita, como eu, para mim era Deus. E aí, dormi, né, não escutei mais a voz. E aí eles me contaram que quando chegou no quarto eu estava inteirinha roxa, com um fio para tudo quanto é lado, um cilindro de oxigênio, porque eu estava entubada. Aí as minhas primas foram me visitar, porque eu fiquei na UTI. Perguntaram pro médico, e aí? A Júlia vai acordar? Ele falou assim, olha, ela tá com a pupila dilatada. Eu não posso falar pra vocês que ela vai voltar ao normal. Ela pode ter tido morte cerebral. Ela pode nunca acordar. E aí foi um baque pra todo mundo, que é tipo assim, meu Deus do céu, a Júlia não vai voltar. A Júlia, de 17 anos, que jogava vôlei, que brincava, não vai voltar. Aí eu lembro que eu comecei a acordar. Aí quando eu acordei, eu estava amarrada, estava com meus 2 braços amarrados. Eu estava cheio de fio com um tubo na boca, porque eu sentia o tubo. E sem ninguém. Eu não conseguia mexer perna, eu não conseguia mexer braço. Não conseguia. E eu não tinha ninguém para falar comigo. Ninguém. É porque, pra mim, eu tinha dormido com a minha mãe e acordei num lugar totalmente diferente. Sensação de olhar as suas pernas e as pessoas mexerem na sua perna e você não sentir. É horrível. A pessoa levantava a minha perna e eu não sentia. Tá grato porque tá comendo, mas a gente, ao mesmo tempo, tá revoltado. E eu falava assim, eu quero ir embora. Quando que eu vou embora disso aqui? Não aguento mais, eu não aguento mais tomar agulhada. Era agulhada na barriga. Falei, olha aqui a minha situação, olha a minha barriga, olha o meu peito preto. Eu falei, não aguento mais. Júlia, calma, calma, e eu chorava. Aí teve uma vez que a enfermeira chegou pra mim e falou assim, olha, deixa eu só te contar uma coisa. É ruim que eu vou falar, mas você precisa entender. No hospital, a gente tem sempre que olhar e perceber que tem sempre alguém pior. Você passou por uma coisa ruim? Passou. Mas olha agora. Tem gente que não volta. Rezei comigo. A hora que eu rezei, eu disse amém. O médico me aponta na porta. E aí eu comecei a chorar. Ninguém entendeu nada porque eu tava chorando. Só eu entendia, né?
E aí eu chorei. Meu pai falou, você tá chorando? Aí o médico entrou, oi Júlia, você tá bem? Eu falei, tô bem. Ele, vamos embora pra casa? E aí foi isso, eu saí do hospital sem andar, né, ainda, fui embora de cadeira de rodas, com muita dor, sem saber se eu ia voltar a andar ou não, sem saber se eu teria sequelas. Mas voltei pra casa, fiz o tratamento de fisioterapia por 4 meses, e aí eu voltei a andar. Não tive sequela, a única sequela que eu tenho, que é notório, não notório, mas pra mim os meus pés, eles são hipersensíveis. Não posso andar descalço no chão, não é qualquer sapato que eu consigo usar. E é isso. Pra quem teve 3 paradas cardíacas, ficou 40 minutos morta, tá ótimo, né? Um pé que não pode com qualquer sapato. Eu odiava fisioterapia, odiava. Eu não podia ver a fisioterapeuta chegando lá em casa. E hoje, por ironia do destino, eu sou fisioterapeuta. Eu sou. E quando eu me formei, o primeiro caso que eu peguei foi Guillain-Barré. Só que infelizmente a senhora veio a falecer. E hoje, trabalhando na APAE, a gente tem uma parceria com a prefeitura, eu também peguei uma senhora com pós de Guillain-Barré. A Guillain-Barré, ela é uma doença triste. Nem todo mundo tem um final feliz. Mas no meu caso, graças assim a tudo, a Deus, aos médicos, a minha família, todo mundo. Todo mundo que rezou, orou, energia positiva, independente. Por mim, eu acho que valeu. E assim, a minha história de vida é essa. Se um dia isso valer de alguma coisa, né, para alguém, a minha história é essa. Eu acho que a gente nunca deve... A gente tem que se revoltar sim, porque eu acho que é do ser humano, a gente tem que revoltar, a gente tem que gritar, a gente tem que chorar, mas ao mesmo tempo a gente tem que se erguer, pôr a mão na cabeça e quando a gente alcança uma graça, a gente alcança uma vitória, a gente agradecer muito, porque a melhor coisa da vida é estar vivo. E como eu passei pela morte, a melhor coisa é viver. Obrigada, gente. Obrigada.